Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, já clica no botão aqui embaixo e se inscreve. Vem comigo que eu vou te mostrar 5 hábitos milionários que transformaram a minha vida e que podem transformar a sua vida também, se você é uma mulher ambiciosa. E hoje o vídeo vai ser dentro do carro, sim, eu vou levar vocês para darem uma volta comigo. Vamos lá. Existem alguns hábitos que parecem ser muito simples, só que talvez seja por isso que a maior parte das pessoas simplesmente ignore eles. Eu estudei por muitos anos pessoas bem-sucedidas que construíram algo, mulheres que construíram empresas, negócios, construíram uma vida extraordinária. E depois de observar como que eles pensavam, como eles agiam, o que eles faziam, a forma que eles lidavam com os problemas, depois de estudar a fundo a vida deles, basicamente tudo mudou, porque eu entendi uma coisa muito séria. O sucesso dessas pessoas não começou no dinheiro, mas começou no hábito, começou naquilo que elas faziam todo santo dia. Foi aí que eu entendi que para uma mulher ser milionária, ela precisa agir como uma mulher milionária antes de ter esse dinheiro na conta. E isso vem através dos hábitos. E eu não tô falando de hábitos de acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, levantar e arrumar a cama. Não, nada disso. Não tenho nada contra isso, tá? Mas eu tô falando de hábitos mais profundos, sabe? Eu tô falando de hábitos que mudam a forma como você pensa, como você se posiciona, como você se vê e como o mundo passa a te ver também. Então fica comigo até o final, que o 5º hábito, inclusive, é o mais surpreendente e que separa a mulher que apenas sonha daquela que torna os seus sonhos realidade. Quando eu comecei, eu era uma menina do interior que queria entender como que certas pessoas conseguiam viver uma vida tão fora da minha realidade, sabe? Eu via um monte de gente viajando, conhecendo lugares incríveis, estando com pessoas incríveis, acessando de fato aquilo que pra mim naquela época era completamente inacessível. E aí, como eu falei, foi quando eu comecei a estudar essas pessoas, como elas pensavam, como elas se vestiam, como elas falavam, como elas agiam, como elas lidavam em situações de dificuldade, enfim, todos esses aspectos. E depois que eu comecei a acessar certos lugares e conviver com pessoas que estavam acima do nível em que eu me encontrava naquela época, eu comecei a ver isso na prática. E eu entendi que existiam certos padrões, não que todo mundo era igual, mas existiam certos padrões, certos hábitos que se repetiam nessas pessoas. E quando eu comecei a aplicar esses padrões, ou seja, esses hábitos na minha vida, eu vi a transformação que isso trouxe. Então esse vídeo não é sobre as vozes da minha cabeça, é sobre aquilo que de fato eu vivi e que eu vi das pessoas que eu tive acesso. Se você me acompanha no Instagram, principalmente, você sabe que eu já estive com os maiores. Então vamos para o hábito número 1. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de reclamar da vida. Você precisa parar de se viciar em ficar reclamando da sua própria vida. A maior parte das pessoas acha que tá só desabafando com outras, ou enfim, falando, mas que dia ruim, que não sei o que, é muito difícil. Não. Só que o problema é que você não tá apenas falando, você tá reforçando o que é negativo na sua própria vida. Toda vez que você fala, não dá certo pra mim, é muito difícil, dinheiro não para na minha mão, eu não vou conseguir, todas essas frases, você tá apenas treinando sua mente para enxergar formas disso. E tem uma coisa que eu aprendi aqui, a energia que você coloca, positiva ou negativa nas coisas, dá poder para que elas se tornem realidade. Eu não tô falando sobre, gratiluz, vamos abraçar a árvore, pensamento positivo, não. Eu tô falando que existe uma diferença enorme entre você reconhecer um problema e você morar dentro dele. Uma pessoa comum vai reclamar e reclamar e reclamar do problema. Uma pessoa milionária vai apenas reconhecer aquilo, ver uma forma de solucionar aquele problema e seguir a vida, não vai ficar presa e remoendo aquela situação. E é engraçado porque reclamar te dá uma falsa sensação de que você está tomando uma ação sobre aquela coisa. E aí você acaba reclamando do trabalho, reclamando do dinheiro, reclamando do relacionamento, reclamando da saúde, do corpo, das coisas do seu redor, da sua rotina, de todos os aspectos. E quando chega no final do dia, você tá o quê? Você está exausta. Por quê? Porque você passou o dia inteiro dando energia para aquilo que você não quer na sua vida.
E você precisa tomar muito cuidado com as frases que você fala sobre você mesma, porque com o tempo, repetindo isso, elas entram no seu subconsciente e você começa a acreditar nas próprias coisas que você está falando. Isso é muito perigoso. E os milionários já entenderam como isso funciona. Eles estudam muito sobre como dominar a sua mente para conseguir cuidar de todo o resto do império que eles estão construindo, enfim. Então eles já entenderam isso e eles tomam muito cuidado com aquilo que eles falam. E antes de ir pro hábito 2, eu vou tirar o teto do carro e vou mostrar para vocês como que funciona tirar o teto de um Corvette. Porque sim, você tem que sair do carro e tirar o teto. Você não aperta o botão e ele sai sozinho, então vem comigo. Então a primeira coisa que você faz é puxar essas alavancas aqui e apertar esse botão. E aí você vai pro lado de fora do carro para você conseguir arrancar o teto. Você vai tirar ele aqui, ó. E depois é só puxar. Tem que ir com as duas mãos, senão eu não consigo. E vou colocar ele aqui no porta-mala. Tirar o teto e coloca. Pronto, agora estamos sem teto e bora antes que comece a chover. E o segundo hábito milionário é sonhar grande. É sonhar grande de verdade. Aquele sonho que quando você fala para as pessoas que você convive hoje, que estão ao seu redor, elas vão chamar você de louca. E se ouvirem quem você pensa que é para querer isso? Eu vou te responder. Você é exatamente a pessoa que precisa pensar grande, sonhar grande, para de fato se tornar grande. E muitas pessoas têm medo de sonhar grande por não se conseguirem imaginar realizando aquele sonho, por parecer distante demais. Mas sabe aquela frase? Dá o passo que Deus dá o chão? É sobre isso. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa se arriscar, você precisa se colocar à prova, você precisa tentar. Se você não tentar, você nunca vai conseguir realizar aquele sonho extraordinário. E muito provavelmente você vai fracassar no processo, mas faz parte. Tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim: a quantidade de vezes que você tentou não se compara com a quantidade de vezes que eu fracassei, e você ainda se compara comigo. Reflita sobre isso, porque quanto mais você fracassa, mais perto do sucesso você está do que a pessoa que nunca nem tentou e se acha melhor que você porque você fracassou. Pensa sobre isso. O hábito 3, que é mudar o seu ambiente quando ele não faz mais sentido com a vida que você quer viver. Quando eu falo de ambiente, eu não tô falando só de lugar físico, tá? Eu tô falando dos lugares que você frequenta, das pessoas que você convive, do que você consome no seu celular, na TV, de música, de tudo. Tudo aquilo que você tem ao seu redor que te influencia de alguma maneira, positiva ou negativamente. Tudo isso é ambiente, e o ambiente é muito importante porque ele seta aquilo que você considera normal. Então, se você convive num ambiente onde as pessoas reclamam muito, você vai considerar reclamar normal. Se você está num ambiente em que as pessoas treinam e cuidam do corpo e buscam sempre evoluir, esse vai ser o seu normal. Deixa eu te falar outro ponto também, nem todo ambiente que foi bom em uma fase da sua vida vai ser bom para a próxima fase que você quer alcançar. E muitas vezes vai ser difícil você abrir mão daquilo que você já estava acostumado, que era confortável para você e que funcionou para você num determinado período. Mas você precisa deixar e precisa trocar o seu ambiente se você quer ir para o próximo nível. Porque permanecer nesse ambiente que foi bom em uma fase da sua vida, mas não serve para que você quer alcançar, vai te custar o seu próximo nível. Acredite. Quarto hábito milionário é você pensar minuciosamente na sua marca pessoal. A marca pessoal que você tem, querendo ou não, fala sobre a percepção que as pessoas têm sobre você. Elas já têm uma percepção sobre você. Elas criam uma ideia de quem você é pela forma como você fala, pela forma que você se veste, por todos os aspectos que compõem a sua imagem. No final do dia, isso é a sua marca pessoal. A sua marca pessoal não é só no digital, é na vida. E aí que tá o pulo do gato, você tem o controle total da marca pessoal que você constrói. Você tem o controle total da sua narrativa. E com isso, a partir do momento que você pensa sobre si mesmo como uma marca,
Você tem que se questionar o que você quer que as pessoas associem a você quando o seu nome vir na cabeça delas. Qual é a ideia que você quer defender? Qual é a transformação que você de fato representa? Que tipo de pessoas você quer atrair para a sua vida? Que tipo de oportunidades você quer receber? E que tipo de acessos você quer ter? E novamente, isso vai além de rede social. É também no mundo real, como você entra numa sala, como você se veste, como você se porta, como você fala, todos os aspectos que compõem o seu personagem, digamos assim. Por isso é importante você pensar em você como uma marca pessoal, para que você consiga ter o controle da narrativa, para que você consiga moldar essa marca pessoal de acordo com a vida que você quer acessar, com a vida que você quer viver. Se você quer se tornar uma milionária, você precisa construir uma marca pessoal que esteja alinhada com pessoas que de fato são milionárias. Então, pense minuciosamente na marca pessoal sua. E o quinto hábito milionário é você ser 1% melhor do que você foi ontem, todos os dias. É você inserir de alguma forma na sua rotina algo que vai fazer com que você evolua em alguma área da sua vida de alguma forma todos os dias. Seja ver um vídeo no YouTube, seja fazer um exercício com um peso maior, seja você, de repente, viver uma outra experiência, você fazer um curso, você ler uma página de um livro. Você precisa todos os dias buscar evoluir 1% a mais do que você evoluiu ontem de alguma forma. Porque as pessoas que são prósperas, as pessoas milionárias, já entenderam que para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida milionária, você precisa sempre estar buscando evoluir. Pensa comigo, se todo dia você se compromete em fazer algo que vai te dar mais propriedade intelectual, mais experiência, mais habilidade em alguma coisa, enfim, cada dia, cada mês, cada ano que passa, você vai estar muito, muito, muito melhor do que você estava quando você começou. E tanto que você é melhor, se torna uma pessoa melhor, é o tanto que os seus resultados são melhores. E os milionários entendem isso. Às vezes, inclusive, uma oportunidade que pode mudar completamente a sua vida apareceu porque você simplesmente decidiu evoluir e esteve pronta para quando ela chegasse, por conta da sua busca constante em se aprimorar todo santo dia. Então, recapitulando, os 5 hábitos milionários para mulheres ambiciosas são: primeiro, pare de reclamar da vida e assuma a responsabilidade por aquilo que você faz todo santo dia, por aquilo que você fala, pelos hábitos que você tem, pelas ações que você toma, por tudo. Assuma a responsabilidade pela sua realidade. Segundo, sonhar grande, porque uma mulher não constrói uma vida extraordinária com pensamentos medíocres. Terceiro, mudar de ambiente quando ele não combina mais com a mulher que você quer se tornar e com a vida que você quer viver. Quarto, pensar minuciosamente na marca pessoal que você está construindo, porque ela pode abrir ou fechar portas. E quinto, ser 1% melhor do que ontem, porque muitas oportunidades surgem simplesmente por você decidir evoluir todos os dias até se tornar a versão preparada para o próximo nível. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você quer uma parte 2 com mais hábitos milionários, já deixa aqui nos comentários. Te vejo no próximo.